que, assim, não tem como traduzir, mas aí queria abordar o porquê de uma cor amarela e preta no clã Paiwa, né? Clã Paiwa é clã dos bugivos. Então tem um bacaro, né, que conta que uma vez o macaco ele foi pescar, né, e um amiguinho dele, né, um, um, um preá, ele foi com ele, né, foi pescar com ele. Aí eles foram de canoa e o macaquinho ele tinha um potinho com milho dentro, né, para fazer para comida dele, né. Mas só que o preazinho, ele começou a comer, né? Ele estava muito ansioso, aí foi comendo, comendo. Aí o macaco falou com ele, falou, tenha calma, amiguinho, não coma rápido, né? Se você comer rápido, você vai acabar com a comidinha, aí você vai furar nossa canoa, né? Mas só que o preazinho teimoso e foi comendo, comendo. Até que ele furou a canoa mesmo. Aí quando ele furou a canoa, aí o peixe dourado, ele comeu o preazinho, né? E o macaco, ele enfiou a mão bem na guelra do dourado e matou o dourado, né? Aí ele saiu para fora da água. Aí quando ele saiu para fora da água, ele foi procurar um jeito de como assar, né? Para ele comer. Aí nesse momento chegou uma onça. Aí a onça falou com ele que ia ajudar ele a assar aquele peixe, né? Aí ele falou, você quer me ajudar? Então, vai pegar fogo, né? Que eu vou juntar lenha. Aí ele foi juntar lenha. Mas como tava de tardezinha, né? Você já viu como que é de tardezinha, né? Tem aquele vermelho bem laranja, meio laranjado, amarelado, parecendo com cor de fogo, né? Aí a onça foi, e não achou. Aí ela voltou e falou, amigo, eu não encontrei fogo, não. Ela falou, mas você foi muito perto, tem que ir mais longe. Aí na hora que ele foi mais longe, né? Aí o macaquinho, depois que já tinha juntado as lenhas, né? Aí ele fez o fogo com os pauzinhos, com pedra, né? E assou o peixe e comeu. E deixou só o osso, lá pertinho do fogo. Aí a onça veio, né? A onça ficou furiosa, ficou bem brava. Aí falou, ei, você me enganou, né? Você podia fazer isso, né? Porque eu vou ficar triste, né? E se eu ficar triste, eu vou te matar. Aí daí o macaco falou com a onça, é, já que você quer me comer, então é para você é, abrir boca bem grande, que eu vou pular lá dentro dessa boca. Aí a onça fez assim mesmo. A onça abriu a boca bem grande, aí o macaco pulou lá dentro de uma vez. Aí nem deu tempo de ser mastigado, né? Caiu lá para dentro. Mas sabe que o macaquinho, ele andava com uma faquinha bem na cinturinha dele. É um tipo, uma faca parecida com pedra, né? Que a gente chama, antigamente a gente chamava de periga, né? E o nome da faca hoje é tariga, né? Então foi uma adaptação histórica que teve, né? Que antigamente era periga e hoje é tariga. Aí quando ele lá para dentro, né? Aí ele cortou o barriguinho da onça, né? Aí matou a onça. Aí com o couro da onça, ele fez enfeite. Ele fez um bracelete, ele fez de colocar no punho, um bracelete de colocar aqui no músculo, né, do braço, colocar na cintura, na cabeça. Aí ele ficou todo enfeitadinho, né? E a cor da onça é amarelo e preto, né? Então, com isso, as pinturas do clã Maiwe, que é o clã do bugio, o clã dos macacos, tem essa distinção que é a cor amarela e preta. Então, daí é uma ilustração de um bacaro que tem vários bacaros, como a Adelina falou, né? Para cada significado, né? E o significado da cor amarelo e preto nas pinturas do clã Paiva é esse bacaro que eu contei. É daí que eu queria ilustrar, compartilhar. Isso, professor. Que maravilha!
E a pintura amarela e preta, ela também remete à onça, por exemplo, as formas são redondinhas para lembrar as manchas da onça ou não? Algumas sim, porém tem, com a mesma pintura, ela cria uma variação, como a Adelina falou, por exemplo, um bico do tucano, né? Aquele tucano, o que a gente conhece, aquele grandão, né? Ele é de um clã. Se for daquele tucaninho, aquele tucaninho verdadeiro, aquele verde e preto, é bem fininho, né? Já é do outro clã. E a onça, ela tem dois clãs. A onça pequenininho, né? É do clã Bacoro. E a onça, maiorzinha, a adulta já é do outro clã. Então, às vezes varia, do mesmo animal, né? Às vezes varia de um animal parecido com o outro, mas às vezes do mesmo animal. Mas tem relação só com a cor, né? A cor é que a onça mesmo, ela não como que é? Não sei se é primazia, alguma coisa assim. Não é primazia do pai, é do outro clã. Uhum. Mas o bacado, né? A historinha, né? Agora explica. Ela se relaciona com a cor, né? Amarelo e preto. Pro clã Five. Professora. Oi, professora. Pode falar. Eu Estou escutando. estava falando da onça, né? A onça pertence ao clã dos Badodiba e dos Bacoro. Um filhote representa um, nós falamos de Iedaga, né? Iedaga de um e Iedaga de outro. E dos Paiva, né, como o Lauro falou, macaco, né, bugio. Aí, quem tem direito de pintar igual a onça, igual aquela pinta da pele da onça, ou do rastro da onça, são os Bacora e os Badodiba. Uhum. Agora, preto e amarelo, que ele falou, a cor da pele da onça, né? Certo. E do couro, né? Aí também faz enfeite com o couro da onça. Não sei se a senhora já viu, quando eu apresentei lá em Goiânia a primeira vez, meus enfeites era com couro de onça. Ah, não. E Mas eu quero ver. Meu pai é do clã dos Paiva, né? Aí, então eu tenho o direito de usar também. Aí tem tudo isso, professora. É tudo relacionado com o outro, sabe? Então, mas quem recebe o enfeite da onça é do clã do macaquinho, é isso? Sim. A representação daquele clã, né? O dono daquele clã é o macaquinho, né? Sim, que pode fazer com couro, né? Que pode E fazer com por causa preto e vermelho, do bacaire, amarelo. a pintura do macaquinho, porque que é amarela e preta. É assim? Por causa da onça, né? Que eles têm a pena, né? Pena amarela e preta. Isso, mas aí entendi. Segue adiante. Continua conversando que eu estou ouvindo. Obrigada. Mas quem tem o nome da onça é esses outros, né? Outro clã, que é Bacoro e Badojema. Uhum. Só para você entender como que é, assim, é uma teia, sabe? Não é nada sozinho, nada não é sozinho, sabe? É tudo interligado, sabe? Os clãs. Não é nada sozinho, nada diferente, é tudo interligado, assim. Todos eles se entrelaçam, não é? E Sim, todos eles sim. dependem uns dos outros para poder constituir a coisa toda, não é isso? Uhum. E aí que reside o modo de existir, né? Sim, aí a gente consegue identificar, né? Como eu disse na outra aula. Por exemplo, nós estamos aqui uns 500 quilômetros, 600 quilômetros de outros Bororo, né? De outras aldeias. A gente chega na aldeia, ou ele chega aqui, a gente identifica, né? Por clã, né? Qual clã que eles são, né? Aí já sabe que é parente, né?
Aí, assim, porque nosso parentesco não é primo, essas coisas assim, né? É o clã, né? Por exemplo, eu sou piboregueda, né? Na outra aldeia tem uma piboregueda. Ela não tem nada no meu sangue, né? Mas ela é piboregueda, então ela é minha parente, né? Aí eu vou e trago ela para minha casa, dou comida para ela. Do mesmo jeito, quando eu chego lá, ela faz isso comigo também, né? Aí identifica pelo nome, né? E pela pintura. Eu interrompi sua fala, que eu queria falar uma coisa e você falou também. Eu não te escutei. Fala de novo. Não, eu estava falando assim que nós, né, nos identificamos pelo nome e pela pintura. Pela pintura. Por exemplo, se chega uma piboregueda aqui na minha aldeia, eu vou saber que ela é piboregueda, que ela é minha parente, né? Aí eu vou acolher ela em minha casa, Exato. porque nós ficamos longe de outros bororo, né? 500, 600 quilômetros de outros bororo, né? Sim. Aí é difícil a gente ir para lá e eles virem para cá também, né? Uhum. Mas quando vem, a gente acolhe, né? Cada um acolhe seus parentes, né? Clã, porque para nós, parente é clã, né? Assim, nós não tem esse primo, as coisas de sangue, né? É o clã, né? Que é nosso parente, né? Entendi. A relação de sangue é menos importante do que a relação do clã, né? Sim. E vocês explicam através, como que é a palavra? Pra gente falar. Nós identifica através do nome, né? Que cada clã tem seu nome, né? Como A explicação, como a explicação de como clã é nas histórias, né? como falou, né? A onça, quem tem nome de onça, adulta é Badudeba. A onça filhote é Bacoro. E nosso nome, né? Nosso dos Apiborei, ele vem de gavião, de águia, assim, de aves, né? Aí de planta vem de palmeiras, assim, sabe? Cada Certo. um tem seu nome. Ninguém pega nome de um outro também. Certo. E o que é interessante, pelo que vocês estão explicando, é a maneira como vocês explicam, como vocês se entendem, né? Como grupo humano, e a maneira como vocês explicam a sua existência no mundo, né? Que é o que a gente conversou ontem sobre o jeito Kupen de se ver e de existir no mundo. Você tem esse seu jeito de vocês, né, o grupo, esse seu jeito de se entender, né, como grupo humano, e esse jeito de explicar a sua existência no mundo, né? Então, vocês são parentes da onça, parentes do macaquinho, que eu esqueci o nome agora, né? Parentes do veado, da árvore e tal, não é? Então, o parentesco de vocês é através desses elementos que vocês entendem como sendo a fonte da vida de vocês. É isso que eu estou entendendo? Sim, sim. Tá vendo como a gente pensa diferente? Então, a nossa maneira de se entender no mundo é de um jeito individualizado, onde a palavra escrita rege a nossa vida, nossa, aqui, né? Centros urbanos. O jeito de vocês é o jeito que se explica em conexão com todos os demais elementos que cercam vocês no seu modo de vida, né? Então, vocês se veem profundamente conectados e interconectados como pessoas dentro da sua sociedade, né? Através de todos esses elementos que vocês consideram de valor, né?
que são as plantas, as árvores, os espíritos dos animais, né? O que é que os bichos nos ensinam. Por exemplo, entre os povos Panará, existe no momento da colheita do amendoim, né? Existe um momento de celebrar a cutia, porque a cutia é que... Qual que é a palavra que vocês usam para essa história que conta o conhecimento, que não tem tradução, que vocês estavam falando? Bacaro. Bacaro, né? Então, Bacaro. Estou falando errado? Bacaro. 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 Isso. Uhum. Obrigada, professor Lore. Então, no contexto ali dos Panará, o Bacaro ensina que foi a cutia que mostrou para o povo Panará como é que faz para comer o amendoim, né? Ensinou a plantar, ensinou a gostar, ensinou a processar, ensinou a comer, ensinou a fazer várias coisas de amendoim. Então, o Bacaro explica como que foi que aquele povo tomou conhecimento daquele alimento e reverencia a importância da cutia na hora de fazer a colheita, né, da plantação de amendoim. Então, eles acordam bem de madrugadinha, uns 3 horas da manhã, 2, 3 horas da manhã, 4, e começa a fazer a pintura da cutia e fazer a performance da celebração da cutia, que são as mulheres, né, abraçadinhas umas nas outras por trás, assim, e aí elas fazem 2 filas em forma de V. E elas vão dançando daquele jeito, assim, né? Aí toda hora entra uma e continua a fila do lado de cá, a fila do lado de cá, né? E aí depois elas se abraçam com uma outra pessoa, que é o dançador masculino, e aí elas vão para performance com a cantoria, com a pintura corporal, com a hora do dia, né? E com o espírito da cutia. Elas vão, então, celebrando o espírito da cutia para poder, então, começar o dia da colheita. Né? Então, antes de fazer qualquer colheita, eles começam o dia fazendo esse ritual de celebração ao espírito da cutia, né? E o Bacaro, né, que ensina para a gente como que foi que o povo Panará aprendeu a cultivar o amendoim. Então, a gente vê que, para os povos da natureza, povos da floresta, povos do cerrado, né? De onde for, os povos da natureza, em geral, compartilham essa característica, né? De ter na sua explicação do seu modo de existir e da maneira como vocês se veem, né? Vários bacaros que explicam por que todos esses espíritos são pertinentes para a sua existência. Né? Então, essa é uma característica daquela palavra que eu mostrei ontem, naquela ideia que eu mostrei ontem, que é uma característica da ontologia, né, do Boró. Então, e de vários outros povos da mesma família linguística e outros povos que não são da mesma família linguística, né? Que são os povos da natureza e a maneira como eles estão profundamente relacionados com a natureza. Né? Então, como aponta muito o Ailton Krenak, que sempre traz essa discussão, o modo de existir dos povos de sociedade não capitalista, não industrial, né? É um modo de existir que não se preocupa com a ausência do amanhã, né? Então, não existe necessidade de permanência das coisas, porque vocês estão em frequência com a pulsação da vida ao seu redor, né? A produção do seu alimento, né? A época do
do ano que você tem que fazer a sua colheita, é a época da vida das suas filhas e dos seus filhos, em que vocês vão fazer, então, o período em que ela ou ele precisam fazer aquela reclusão para poder guardar as forças e se tornarem jovens, né? Adultos, com força, com disposição, com energia, né? Com espírito forte, força física, né? Então, percebe que eu estou querendo mostrar quando eu digo a palavra ontologia? É disso que eu estou falando. A maneira como vocês se entendem como gente e como que vocês existem no meio das outras formas de vida, né? Como vocês existem na Terra, criando o seu próprio mundo ali, a partir da maneira como vocês se entendem na Terra. Nós que somos cupê, querendo ou não, né, assim, de maneira ativa ou de maneira involuntária, a gente acaba multiplicando o mesmo modelo de pensamento, né? E aí uma pergunta que eu perguntei para o Ailton Krenak, na ocasião que ele esteve aqui em Goiânia com a gente, no evento que a gente planejou ano passado, executou ano passado, que se chama Amazônicas, né? Eu perguntei a ele sobre isso, se seria possível para os membros da sociedade Cupê conseguirem se desvencilhar, conseguir desconstruir a maneira de pensar que a gente tem e que está ofendendo a vida na Terra, né? E aí ele falou que uma das características mais importantes da nossa tradição cultural, da nossa ontologia, nós indo-europeus, né, colonizadores, é o fato de que a gente se acha o barato da cocada, né? Assim, obrigada, Aline. A professora Aline está contando qual que foi o evento, né, que eu estou falando, e avisando que está disponível lá no canal tanto do Núcleo TAC na Racan, quanto do Núcleo de Tipologia Linguística no YouTube, tá? Voltando aqui, ele aponta para a ideia de especismo, né? Uma das características da nossa tradição ontológica, da nossa maneira de se entender no mundo, de existir, que vem dessa tradição indo-europeia, capitalista, industrial, imperialista, etc, 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 é o fato de que o ser humano se entende como superior às demais espécies. Tanto é que a gente estabelece a diferença entre natureza, né, e seres humanos, né, humanidade. Como se a humanidade estivesse à parte da natureza. Por isso que a gente cimenta tanto as coisas, né? Então, essa discussão foi interessante lá naquele vídeo. Quando vocês tiverem um tempinho de olhar, é uma boa discussão para a gente conversar depois. Agora, é uma característica nossa, que contrasta muito com a característica de vocês, que é essa característica de estar intrinsecamente relacionado, né, de maneiras complexas, uns com os outros. Não só dentro da sua própria comunidade, seja ela local ou expandida, né? Como povo, mas também com relação às outras formas de vida, né? Então, eu queria saber se o que eu estou dizendo faz sentido para vocês e se vocês compreendem isso como... Perdão, se vocês acham que a minha compreensão está acertada sobre a maneira de vocês existirem. O que vocês acham? O que eu estou falando está certo? Faz sentido? O professor Diogo parece que queria falar há uma hora aí. Vocês podem ficar com a palavra, professora Aline, todo mundo. Vou ouvir.
Tá na lista. A gente entende as formas de vida como mercadoria que a gente adquire no papel impresso, né? Uhum. Bom dia, professoras. Bom dia, meus colegas e colegas. Primeiro, quero aqui agradecer a Deus, primeiramente, né, por nós ter dado essa oportunidade de nós estudarmos hoje na aula online, né. Eu sei que a situação não está fácil, inclusive, esses 5 dias eu fiquei doente, né, até agora eu não estou 100% porque eu estava dando febre todos os dias e gripe, tosse demais. E eu tô aqui em casa, né? E esses 3 dias, 2 a 3 dias, estamos aqui sem energia na nossa região. Por isso que ontem eu não tive nada de informação, né? Referente ao meu estudo, né? Fiquei até um pouco preocupado, mas graças a Deus, hoje Deus permitiu de nós estarmos juntos aqui assistindo a aula e compartilhando os conhecimentos de cada povos, né, que nós se encontra na educação intercultural. E é isso, professora Aline, e
Eu tô muito gripado, né? Se eu fosse pra cidade, né? Eu acho que daria positivo, né? Porque o Covid-19, porque a febre é direta, né? Não para nem um pouquinho, mas graças a Deus, antes de ontem parou, né? Parou, porque eu tomei muito remédio tradicional também. É muito mesmo. Senão, é, eu não ia ficar bom. Então é isso, a informação que eu tenho dá para todos, né? Professor, meus colegas, referente à minha pessoa, né? E por o motivo de eu não participei a aula de ontem, né? É por o motivo que eu não tenho energia. Mas hoje, graças a Deus, deu certo. Ainda eu perguntei no grupo se eu estava meio perdido, aí o meu colega Domingos me mandou o link e a informação certinha, aí eu entrei no link. Mas é isso, professora. Tô meio perdido ainda. E a gente vai estar com a professora, né, com a senhora esta semana até sexta, né? É isso? Sim, professora. Agora me deu uma, como que se fala, né? Abriu aí para mim, né? Para mim entrar. Sim, aqui no nosso povo Aquém temos 6 clãs, né? 6 clãs, dividido em 3 cada, né? É mais ou menos aproximadamente igual a colega Adeline estava explicando do povo do Boró, né? Do povo dela. Mais ou menos isso também da nossa organização interna aqui do povo xerente. É muito interessante, é muito importante para nós, né? Nós que somos estudantes, né, acadêmicos, que buscamos mais aperfeiçoar o nosso conhecimento e ampliar mais, né? Referente à realidade, nossos costumes e a importância, né? Como é importância o nosso povo, né? E a geração que virá, né? Que estão vindo, né? Meus filhos, netos, né? E aí vai vindo, né? Para isso estamos aqui, né? Para nós registrar, né? E, e é isso, né, professor? São, como eu falei, né? Já mencionei, né? São 6 clãs, né? 3 da bolinha e 3 da listra, né? Mas dessas 3 bolinhas são diferenciadas também, né? E das 3 listras também são diferenciadas. Da, das listras diferenciadas são. Primeiro vem aquele risquinho, né? Que chama seu arrilê, né? Aí depois vem é, Crozaqué, né? Crozaqué, que é Eu Me Pinto também, né? Que é Crozaqué. E Crano Prairie, né? Que é a outra listrinha. Mas é tudo do mesmo grupo, né? Parente, né? Vamos dizer. Essas 3 listrinhas da nossa organização, essas 3 não podem, de forma alguma, casar, né? Namorar, né? Casar. Não é permitido na nossa organização social do povo Aquém. Só pode casar com do outro grupo, né? Que é a outra que eu vou explicar também, que é das bolinhas, né?
As bolinhas são três também, né? Vem a grande, né? A bolinha grande. Aí vem a média. Aí vem mais pequena, que é a Kuzu, né? A média é a Kbazi e a grande é a Critó, né? Critó, Kbazi, Kuzu. Então, do nosso grupo, das listras do nosso grupo, qualquer um dessas bolinhas, né, do outro grupo é liberado, né? Vamos dizer, né? Para casar, né? Aí, e do outro grupo também é, tem total liberdade para casar, né? Para ter mais o respeito, né? Entre ambos grupos, né? Que são das bolinhas e das listras, né? Então é dessa forma que funciona, né? E mas cada dia mais tá tendo as mudanças, né? Devido que às vezes as bibliotecas, né? Que são nossos anciões, que são nossos mais velhos, né? Estão cada vez a mais estão morrendo, né? Estão falecendo, né? Porque já estão velhos também. E cada vez a mais com essas doenças que estão surgindo, né? Fica pior, né? Mas para isso estamos aqui, né? Nós que estamos à frente aqui estudando, né? Buscando mais conhecimento para nós registrar, né? Para depois compartilhar nas escolas, né? Para as crianças, né? Como que era a nossa organização, como que inicia o respeito, né? Como que é o discurso, né? Quem que pode discursar, quem que não pode. Então, é cada detalhe, né? E é de suma importância que temos que aprender. Então, é mais ou menos isso, professora, é, falando aí. Não sei se dá para entender, né? Qualquer coisa pode perguntar que eu posso esclarecer melhor, da forma mais é, meu alcance, né? Então é isso.
predatória. Né? A ideia do respeito é uma ideia bastante recorrente, né, entre os povos. Bem-vinda. Caiu, mas ela voltou. É uma ideia recorrente entre os povos e faz parte daquilo que eu falei ontem, que é a educação indígena, né? Então, a gente vê recorrentemente que uma parte constante da educação indígena de diferentes povos é a educação para o respeito, né? Então, a educação para o respeito talvez venha expressa mesmo através... deixa eu procurar a palavra que eu preciso aqui. Através, por exemplo, de bacaro, né? Talvez bacaro seja uma maneira de educar as pessoas para funcionar dentro daquela comunidade. E aí você representa as diferentes partes da comunidade, né? A partir da sua compreensão dos diferentes espíritos da floresta, né? Que passam, então, a fazer parte do cotidiano, né? Então, uma coisa interessante que o Ailton Krenak sempre fala, e o Jaider Esbel também, muitas vezes discutem juntos em vídeos que a gente pode assistir depois, é essa ideia da coexistência dos mundos. Na nossa versão cristã, né, de origem histórica, cultural, judaico-cristã, que é nós, o que nós temos ali é uma compreensão linear do tempo. Então, o tempo começa no passado, passa pelo presente e segue para o futuro, né? Então, uma vez que você viver essa experiência do passado, essa experiência nunca mais vai se reproduzir de novo na nossa compreensão do tempo, né? Porque a gente dá menos relevância para a experiência do que para o registro dela. Por isso que a gente tira tanta selfie, faz vídeo no TikTok, né? Então, a gente tem uma compreensão do tempo que começa no passado e termina no futuro. Então, a gente nunca volta a retomar as experiências que a gente aprendeu no passado. Essa é a nossa forma a forma indo-europeia, de tração indo-europeia, de conhecer e existir na Terra, certo? Diferentemente, por exemplo, de povos africanos, algumas tradições étnicas do continente africano, que são também povos da natureza, né? Tem uma compreensão completamente diferente do tempo, né? O tempo é circular. Então, existe um respeito pelas experiências, né? Que ensinam aquele povo, né? Então, as experiências que ensinam aquele povo são experiências que foram vividas pelos ancestrais, e os ancestrais fazem o papel de nos lembrar na memória daquela experiência, para que quando a gente passar por uma situação como aquela novamente, a gente saiba como se conduzir a partir do bacaro que a gente escutou, para entender como é que funciona o tempo. Certo? Não estou falando que todas as tradições africanas são assim, não. Estou falando de tradições iorubanas, tá? Então, essa compreensão do tempo é outra. E faz com que as pessoas se relacionem umas com as outras de maneira a respeitar. Elas aprendem a respeitar os antepassados. Aqueles que vieram nos ensinando como nos conduzirmos numa situação X de conflito. Então, quando a gente chegar nesse momento em que essa situação for ocorrer, a gente já sabe como que é para fazer, porque naquela situação anterior, nossos antepassados se conduziram dessa forma e nos ensinaram que blá, 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 blá. Né?
Então, o tempo para essas tradições, que são vários povos, né, é uma coisa circular, é uma ideia de experiências vividas que envolve essa circularidade, onde a gente nunca se esquece do passado. Porque o passado vai acontecer de novo daqui a pouco. Então, a gente tem que aprender da última vez para poder entender como fazer dessa próxima vez. Certo? E tudo isso se transmite de maneira performática, de maneira interpessoal, de maneira ritual, de maneira cotidiana, de maneira gráfica, né? E de maneira física, com as cantorias, com as danças, com o grafismo, com tudo aquilo que aquele grafismo significa naquela circunstância ritual que relembra aquele momento de aprendizado pelos quais passaram os nossos antepassados e que vai nos preparar para a situação que vem logo em seguida. A gente já viveu ela. Então, a gente precisa se preparar para poder enfrentar isso que a gente vai ver novamente. Certo? Então, a gente vê que existe uma relação diferente com o tempo e, por conseguinte, uma relação diferente tanto com a memória daquele grupo, quanto com o conhecimento que aquela memória constrói. Na sociedade de consumo, que é nós, CUPEM, né? Nas sociedades de modelo capitalista, imperialista, predatório, etc., tudo isso que a gente está discutindo agora, que é a razão do fim do mundo que nós estamos vivendo, o que nós pensamos é sempre o que vem a seguir. A gente está permanentemente planejando o futuro e a gente não percebe nem o que está acontecendo no presente e nem se lembra do que a gente acabou de viver. E a gente consistentemente vive cometendo os mesmos erros, por isso que o Brasil até hoje tem gente que passa fome, muito embora seja um dos 6 países mais ricos do mundo, de tudo que se pode imaginar. Luz do sol, água para todo lado, folha para todo lado, né? Vento, chuva aérea, Amazônia, Cerrado, biomas diversos, né? Então, apesar de toda essa riqueza nossa, o modo CUPEM de existir faz com que o Brasil, em vez de se transformar num lugar cada vez mais vivo, cada vez mais pleno e abundante, que é o potencial desse país, né? Se transforme cada vez mais num resto de existência, assim, né? Então, essa é a mentalidade que passa pela via escrita do CUPEM e que resulta em consequências como essa que a gente está vendo. Por outro lado, como diz o Ailton Krenak, na visão de mundo e de si e da terra de outros povos, o que a gente tem é uma visão onde o futuro é ancestral. Porque a gente não vai esquecer o que os nossos ancestrais nos ensinaram, porque a gente tem uma compreensão em que todos esses mundos, todos esses níveis da existência, seja a existência física aqui em cima da Terra, seja a existência em outros planos espirituais que estão aqui entre nós ao mesmo tempo, né? Seja a existência dos bichos, seja a existência dos espíritos dos bichos e assim por diante, essa é uma compreensão em que todos esses mundos acontecem ao mesmo tempo. Diferentemente da compreensão dessa nossa tradição indo-europeia judaico-cristã, onde primeiro você sofre muito, que é para poder ter certeza que quando você morrer, você vai para um outro nível e vai ser feliz do lado de lá. Né? Então, você tem o antes e o depois. Segundo o Ailton Krenak, em vários povos originários, não existe esse antes físico e depois espiritual. O que acontece é o espiritual e o físico todos ao mesmo tempo, no mesmo espaço e convivendo diariamente. Né? Então, o grafismo
faz parte dessa convivência, de certa maneira, na minha compreensão do que eu já ouvi, né? Dessas aulas que eu acompanhei. Então, eu queria falar um pouco sobre isso, já falei, vou deixar aí para vocês, então, agora continuarem a discussão. Estou escutando, passo a palavra. Professor Diogo, pode falar. Olá, professora Cristiane. Bom dia. Olá. Prazer, professora. Ontem não cumprimentei a senhora desta forma. Sabe, satisfação, né, de eu estar aqui perante a sua aula com a professora Aline em online. Antes, né, era presencial. Tive o prazer de participar da aula da senhora, né, na universidade. Então, estou feliz. Bom dia a todos, né, colegas. Falando um pouco do nosso grafismo, do Aumentab, eu esperava o colega Elias ou a colega Glória falasse, mas tudo bem, talvez devido ao problema da internet, enfim. Bom, falando do grafismo, na realidade, temos muito grafismo, temos muita pintura significativa, muitas. Mas eu quero falar um pouco, citando uma das principais. É assim, segundo a história que ainda estou apurando sobre a origem do Aumentab, talvez muitos sabem, conhecem, né? As pessoas do Chavante, ou poucos conhecem da história. Mas a história nunca morre, sempre está guardado em algum lugar ou em alguma pessoa. Bom, é o seguinte, professora e colegas. Falando do grafismo, é assim, vou começar assim. Segundo a história, o Aumentab surgiu do cosmos. Surgiu do cosmos. Veio do universo aquela luz. E caiu nesse solo. Então, surgiram por Céu-Aué, o outro Tomussu. Alguns chamamos, né, algumas pessoas, né, que eu já ouvi falar também, algumas pessoas o chamam de Saamniwaué. Mas eu, seguindo o rumo dessa história que eu vinha ouvindo, surgiram Busewaué e Tomussu. Eles são origem, né, do Aumentab, segundo a história. Eles conviveram, né, por algum tempo. Eu diria que são deuses, devido ao ter poder sobrenatural. Penso assim. Tinha poder sobrenatural ou tem poder sobrenatural. Após dessa convivência, né, juntos, um dia eles fizeram reunião, pensando nas novas gerações.
nas novas gerações. Nesse tempo, ambos pegaram um pedaço de caule de uma planta. E essa caule eles cortam bem bonito, bem bonito. Desse caule fizeram surgir duas mulheres. Então surgiu Sionsewawen. Sionsewawen. Essa Sionsewawen, o Busewawen a entregou para o Tomosu. E o Tomosu, né, também, ele, o que ele fez surgir, né, ele entregou a mulher para o Busewawen. Daí o povo veio a crescer, veio a se multiplicar. Então, agora, após desse tempo, né, novamente fizeram reunião. Aí Busewawen citou uma ideia importante. O diálogo nosso, né, do povo, o diálogo de discurso, sabe, é muito bonito. É muito bonito. Então ele começou assim. No início do diálogo sempre tem ponto, eu diria, belo, explosivo, bonito, eu diria assim. Então, chamou Tomosu. Você chamou Tomosu, aí entre eles colocaram pensamento, dizendo: essas gerações, assim, vamos fazer um ritual, que se chama Oió. Vamos realizar isso para que ambos os clãs tenham respeito, que convivam com respeito essas gerações. Daí o Tomosu perguntou o Busewawen: então, como se chamará o clã? Aí Busewawen respondeu: sendo eu, serei Poisaon. Você, sendo você, será Oawen. Daí isso, né, surgiu assim, né, os clãs dentro de um povo, do Awen-Tab. Então, o clã Porezaono tem o grafismo diferente do grafismo do Awen. O Porezaono, eles colocam aqui no rosto um grafismo assim, eu diria assim, imaginário de um girino. E do Awen
eu diria assim, também, né? Imaginário, igual o trave de gol. Mas isso não quer dizer que é trave de gol, e isso não quer dizer que é o girino. Apenas o nome é exclusivo. Por exemplo, onde e o aonde. Esse nome é original. É original. É original, assim, não quer dizer com aquilo, não quer dizer com aquilo. Mas, é claro, na minha geração, eu fico imaginando, o símbolo tem que ter, deve ter o significado. Só pode ser esse, o símbolo desse. E esse, só pode ser esse, o símbolo desse. Para mim é muito bonito. Cada momento eu estou apurando isso, com todo prazer, com toda a vontade, né, com todo o sentimento, com toda a minha simplicidade, com toda a minha humildade. Eu sempre me coloco, eu faço parte dessa história. Eu tenho que acolher, tenho que pesquisar com carinho, sempre, sempre. Então é delicada, né? Para mim, do meu ponto de vista, é delicada, né, essa experiência, isso que estou fazendo. E, e eu acho também muito bonito essa história. Então, professora, então essa é um dos grafismos que eu estou aqui, né, contando, né, porque tem bastante, na verdade, né, as nossas pinturas, né, as nossas pinturas tem bastante, tem bastante, tem bastante. Por exemplo, tem outra também. Quando os jovens, né, os jovens adolescentes, né, numa faixa etária, né, uma faixa etária, quando eles estão assim reclusos, né, dos pais, fica 4 ou 5 anos, né, longe dos pais, né, mas em um certo tempo, né, eles têm a fase de passagem de jovem, assim, de jovem para adulto, né. Para compreensão melhor, né, a gente procura explicar de alguma forma na língua portuguesa, para que a noção fosse compreendida, né? Porque na nossa cultura, quando a pessoa tem furação de orelha, eles, eles já está autorizado a poder casar, né? Então, a responsabilidade, né, da experiência da vida que ele pode adquirir já vem dentro. Embora ele tenha aprendido também, né, com os pais, mas também no contínuo eles têm experiência, né, dentro da casa dos adolescentes, tem experiência através da orientação dos padrinhos, né, através da orientação dos padrinhos. Eles vão aprendendo a viver, a compreender as coisas. Aí tem, tem responsabilidade, aí já pode casar, pode casar. Mas assim, professora, professoras, é assim, o casamento é oposto, é oposto. Por exemplo, a ONU casa com o Auen. O Auen casa com, por exemplo, a ONU. É assim. Então, é, é uma das histórias, é uma da realidade nossa, né, que eu estou comentando. A gente cultiva isso, né, essas tradições ancestrais, essa herança, né. Essa história nossa, que eu estou comentando pouco, é grande, é longo. Que veio também depois da história do Werewolf, né?
um líder que surgiu também num certo período. Depois veio Tobrtoa. Tobrtoa. Depois veio, aliás, Tobrtoa, na nossa fala original, o líder se chama Apitó. Apitó. É isso, professora. Desculpe. Estava comentando sobre a passagem de adolescentes. Nessa passagem de adolescente, os padrinhos, eles se pintam usando grafismo também. Usando grafismo. Por exemplo, piau, aquele peixe, piau. Tem aquela pintura, aquele grafismo delas é diferente, né? Cada um. Aí eles colocam também nos copos. Na realidade, os piás, professora, eu já ouvi muito. Na época do enchente, eu pesco também, eu gosto de pescar. Na época do enchente, uma vez de tardezinho eu fui ao rio, já estava escurecendo. E a água ficou cheia, e as águas foram saindo, né, do riacho, do córrego, né, para fora. Né. Foi cobrindo outros terrenos, né, vamos dizer assim. Aí eu fui ouvindo os piais, né, cantando, né. Professora, nesse ritual, os padrinhos, né, eles, eles fazem isso também. Fazem isso. Bonito, muito bonito. Gratificante. Então, É isso, professora. É isso. Por hora é isso. É só isso. então a pintura do piau é uma performance inteira, né? Vem com a pintura, né, o grafismo, e vem com o barulho do pi, 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 pi dos padrinhos, é isso? Interessante. Estou dizendo, não Mas, basta mas, só grafar. mas também alguns padrinhos usam aquele, como se fala? Esqueci o nome do instrumento. Sei. É essa coisa, esse Uhum. material. Aí vai ajuntando, né? Então, aquele som em conjunto é marcante, viu? Que Marcante. bonito. E tem a escolha pela pintura do piau numa circunstância dessa, é livre ou... É livre. É livre. É livre. Entre os padrinhos é livre. É livre. E quais Cada um outras quer. pinturas que o padrinho costuma fazer? Assim, outras pinturas possíveis, assim, né, nessa circunstância? Bom, nessa parte da passagem de adulto, dos jovens, né, da passagem de jovens para adulto, de adolescente para adulto, a pintura é dessa forma. Mas antes, enquanto os jovens estão ainda reclusos, né, nos casos dos adolescentes, acontece rituais, e quando acontece, cada ritual tem, aliás, vamos dizer assim, é diferente a pintura, é diferente. Por exemplo, quando acontece o rito de luta corporal, Sim. né? Uai, chama-se na nossa língua. Os padrinhos fica todo pintado de carvão. Aí no meio passa também o urucum na cabeça, né? Então, essa pintura é diferente. Agora, quando
acontece cantorias, né, com os jovens, a pintura é diferente também. Essa pintura, nessa cantoria, os padrinhos, eles pintam apenas apenas o abdômen, né, de urucum, as costas e nas pernas passa o carvão. Então essas são 3 pinturas diferentes, né, nesse período. Eu estou Que respondendo beleza. certo, professora? Sim, sim, eu estou entendendo tudo que o senhor está explicando para mim. Ah, tá. Obrigada. Eu agradeço pela oportunidade, professora. Eu passo a palavra, se alguém mais quiser comentar. Obrigada, professor. Eu que agradeço, professor. Eu gostaria de fazer um comentário que eu não fiz assim, no início da sessão, que eu entrei, já estava 9h10 já. É que eu queria apresentar a nossa aluna da Faculdade de Letras, que é a Ananda. A Ananda está como monitora aqui na programação, ela faz parte do meu grupo de pesquisa, ela faz graduação em letras, e ela está aqui para conhecer vocês e auxiliar no que for necessário, se houver necessidade. E a Ananda está fazendo um trabalho. Ela é uma pessoa que tem uma disciplina excelente para estudar. Ela está fazendo um trabalho sobre processo de derivação de nomes abstratos no português, mas ela também está acompanhando pesquisa em torno da língua pinagé, junto com todo mundo. Assim. Nós somos 3 estudantes de graduação e eu, nossa equipe. Estou muito feliz que a Ananda pôde vir hoje. Obrigada, Ananda. Tá no grupo, né, sobre a aula de hoje. Bem-vinda, Amanda. Bem-vinda aqui na sua aula. Bem-vinda, professora Ananda. Eu gostaria de perguntar, então, já que está todo mundo assim em silêncio, lá naquele nosso exercício, eu tinha pedido para vocês pensarem no modo de produção das coisas na sua comunidade e o modo de produção industrial dos centros urbanos. Aí eu queria talvez puxar um pouco, aproveitar que a gente está perto de acabar e puxar um pouquinho uma conversa para esse assunto, especialmente para a gente levar em consideração a ideia da permanência, né, e do valor dos objetos, né, os objetos que existem e os recursos naturais e tudo que existe, né, como sendo objetos de valor dentro da nossa sociedade industrial, né? E aí, em contraste com isso, a maneira como vocês produzem os seus artefatos, as suas habitações, as suas tecnologias no seu cotidiano, e, no entanto, não existe como que eu vou dizer, essa angústia, né? Pela permanência daquele objeto, né? O que permanece é a sua habilidade
de fazer aquele objeto toda hora que você precisar dele, né? Então, o que você detém, na verdade, não é um objeto, você detém um conhecimento a respeito de como produzir aquele objeto, caso você venha a precisar dele, não é? Então, todos os recursos ao seu redor são recursos para você utilizar no seu cotidiano. E o que vocês detêm, portanto, não é uma forma permanente de um objeto, mas a criação de um objeto, inclusive com os grafismos que aquele objeto precisa ter, né? Para uma finalidade sem a exigência que aquele objeto dure para sempre, né? Porque o que importa é o seu conhecimento a respeito daquele objeto e a sua habilidade de retomar aquele objeto toda vez que você precisar dele de novo, né? Na nossa sociedade industrial, a produção dos objetos é uma coisa muito distante das pessoas que usam esses objetos, né? Então, a gente tem essa coisa da permanência, do acúmulo, do descarte, depois da permanência, do acúmulo, do descarte, permanência, acúmulo, descarte. Então, esse é o nosso modo capitalista, industrial, imperialista, urbano, de ver o mundo, né? A maneira de vocês criarem os seus artefatos e os seus objetos de valor de acordo com as circunstâncias necessárias, certamente será diferente, né? Então, eu queria perguntar para vocês se vocês pensaram sobre essa colocação minha lá. Como que você compara o modo de produção das coisas na sua comunidade, na sua tradição, na sua ontologia, com o modo de produção industrial dos grandes centros urbanos? Vocês gostariam de conversar sobre isso um pouquinho, antes da gente terminar hoje? Que é uma coisa interessante para a gente falar logo a seguir, quando a gente começar a conversar a respeito sobre a colonialidade propriamente dita, né? Passo a palavra aí. Alguns povos, inclusive, têm artefatos para urnas funerárias, né? Quando a pessoa morre, eles criam um recipiente para guardar os restos mortais da pessoa, né? Então, existem coisas de muita importância que vocês produzem através das suas diferentes tradições, né? E que são relevantes, importantes e valiosas, apesar de não serem presas a essa exigência da permanência para o resto da vida, né?
Olá, bom dia. Oi. Oi. Tem alguém para falar? Pode falar. Bom, ouvindo um pouco, né, esses 2 dias sem participando um pouco da aula, fica ainda uma dúvida, né? Diferenciar grafismo e pintura, tá? Eu tenho que falar, né, a verdade. Eu espero que amanhã adiante participe, né, da aula, do começo ao fim. Então, até agora, o que eu entendo pela pintura, ou Tenterrara, né, e as suas diferenças, de pintura para outra, o significado, não sou muito de entender, mas a gente aprende, né, com os sábios, né, e primeiro também os anciãos explicavam o significado de cada pintura, né, o que podia e o que não, e o que podia e o que não podia, né. Por exemplo, o primeiro, até uns anos atrás, eu entendia que um homem ser pintado tinha que ser por uma mulher. E a mulher ser também pintada também por um homem. Mas hoje em dia, né, essa regra acabou, né? Acabou. E cada um tinha a pintura específica. A pessoa escolhia, né, aquele tipo de pintura, né, porque há diferença de pintura de homem para a pintura de mulher, né? Pintura de mulheres sempre é umas pinturas mais delicadas, né, e não é de qualquer forma, né? E de homem já é mais liberal, digamos assim, né? Mais com forma que aquela pintura indica que é de homem, tem que ser, né? Então, outra coisa, falando da menina moça, ela tem uma pintura específica no dia da festa. Eu acho que a Loide está aí, pode explicar melhor, né, a pintura da menina moça, que tem um processo, né? E cada processo é um valor diferente da outra, né? Que não pode ser qualquer pessoa também, no momento que estiver passando o genipapo na menina, ou um ancião, ou então a avó da criança. Hoje em dia, quando não tem, é a mãe, a própria mãe ou tia, né? Porque ali é um ritual. Aquela pintura está representando algo de valor na vida da criança, da moça, né? Então, não pode ser de qualquer forma, de qualquer maneira. Não pode ser com qualquer pessoa, né? E a pintura do rosto é única. Até hoje, né, eu percebo que a pintura é única. Não tem que fazer outro tipo de pintura no rosto da moça, a não ser aquela específica que vem de muitos e muitos anos atrás, geração para geração, né? Essa é uma importância que tem na vida daquela jovem, daquela moça, né, que está passando por um ritual de passagem na vida dela, né? Porque no dia a dia, hoje em dia, não se podia usar, né, essa pintura da menina moça. Mas hoje em dia não.
né, as moças, as mães, né, imitam aquela pintura, muitas vezes, no dia a dia, para se embelezar, ou então quando estão numa festa do ritual, e as moças, as mães, as vós se pintam, e faz aquele, como diz assim, pega aquela pintura específica e coloca, né, imitando a moça, porque estamos numa festa. Mas hoje em dia as pessoas usam quando quer, né? Mas a gente não podia. Muitas vezes, aquela pintura, deve ir lá, porque aquela pintura, né, é algo tipo sagrado na vida da moça. Quando a gente vê alguém pintado daquela forma, que é de qualquer jeito, as pessoas já acham estranho, às vezes começam a mangar, né? As pessoas começam a dizer, não é dessa forma que pinta, é daquele jeito, é diferente. Ali é um momento da pessoa simplesmente causar, né? Então é isso, mais ou menos, e sobre a nossa pintura. Eu quero entender mais um pouco, né, que nem eu disse, diferenciar pintura de grafismo, que é grafismo e que é pintura. Por enquanto, entendo tudo como pintura. E outra coisa interessante, há uma explicação para tudo que pintura para outra forma tipo, de uma forma específica, uns desenhos, digamos que isso é grafia, né? Não sei, são grafismos, é diferente de um povo para outro, né? A nossa tem mais a forma tipo cocá, né? Tipo uma pintura de um jabuti, né? Os mais específicos são esses, né? E a pintura da mina moça, que é típico do povo Tenterrara. Então, eu percebo, né, a diferença de um povo, por exemplo, nossos parentes do avião, são aqui de perto, Cricati, né? E agora eu percebo também, conheci também agora a pintura dos colegas Chavante, né? Pintura linda, né? Nossa outra turma aqui, os Camaiurá, né? Então, eu acho interessante que cada povo tem uma pintura específica, né? E que muitas vezes já o nosso povo tem uma região que já adotaram alguns desse tipo, né? Então, é uma interculturalidade também através das pinturas, né, professores? Então, é uma mistura que está, hoje em dia, cada dia se fortalecendo, né? Porque, para nós aqui, o que eu lembro, que eu entendo, eu acredito que era somente pintura com genipapo, que representa luto, que representa guerra, que representa alegria. Mais do tempo para cá, né, no passar dos anos, a gente vem da pintura com genipapo e urucum, né? E urucum é o típico pintura de outro povo, mas nós já adotamos há muito tempo, né? Também a pintura com urucum, né? Então isso é interessante, né, na vida do povo indígena, né, que essa mistura de conhecimentos, de valores, né, não está apenas em um povo, mas a gente enriquece a nossa cultura juntamente com outros povos, né? Então, essa é uma beleza do povo indígena em particular, que a gente vê sem perceber, né, que
uma cultura a outra e fortalece e enriquece a outra, né? Então é isso, professora, que eu entendo mais um pouquinho, né, quer dizer, do tema da aula. Né? Eu quero aprender mais, diferenciar mais o que é pintura, o que é grafismo, tá? Então, não sei se eu entrei dentro do assunto, mas as minhas palavras aqui é essa. E agradeço pela oportunidade. Obrigada, professor Domingos. Eu queria só fazer uma pergunta. Eu entendi, nós entendemos, né, bastante bem o que o senhor entende como pintura. E aí, agora eu queria saber do senhor, o senhor tem uma compreensão do que é o grafismo? Porque o senhor explicou para a gente a pintura. O que o senhor entende como sendo grafismo, quando a gente fala grafismo indígena? O que o senhor acha que é? Professora, dentro do assunto, nesse assunto, porque primeiramente se fala grafismo, né, vem de escrita, porque o português a gente vê, né? Estudar grafismo já faz parte, né, de hoje em dia. Cada povo tem que ter sua grafia, né? Grafia específico próprio, né? O que entendo é isso. Eu vejo também que talvez um tipo de pintura diferenciado para marcar um tempo, para identificar um local, eu imagino que é mais ou menos isso, né? Deixar marcado em certo ponto, em certo lugar, para que o povo entenda, chegar num local daquele, entender o que está querendo dizer aquela figura, aquela coisa escrita Pintura. Ah, em sim. certo lugar, aquela pintura. Então, é isso mais ou menos. Né? Eu quero aprender mais sobre isso. Obrigada.
Uma coisa que sempre me intriga é esse assunto da permanência. Eu reparo isso até mesmo nas habitações. Os grandes centros urbanos existem, alguns deles, há séculos, né? Existem outros de milênios que acabam sendo desenterrados sempre que ali, quando as cidades contemporâneas começam a expandir. Mas a permanência como fator central no modo de pensar e de existir do Coupen se revela de maneira muito grave, né, nos grandes centros urbanos. A gente vê que nós temos essas cidades que vão crescendo cada vez mais e vão envelhecendo e depois elas não podem morrer, porque tem sempre um novo empreendimento naquela localidade. Então, não existe descanso para o território das grandes cidades, né? E o que eu já aprendi assim, de observação é que, com os povos indígenas, os assentamentos assim, das comunidades, né? As aldeias, as grandes aldeias e tal, elas não são permanentes para o resto da vida. Por exemplo, na minha experiência entre os Pani, a gente vê, por exemplo, de 95 a 2000, o crescimento da aldeia São José, né, de Tocantinópolis. A tal ponto que, quando eu saí de lá no ano 2000, a gente já tinha mais de 1.200 pessoas na aldeia, e foi então que ela começou a se desfazer. Então, as pessoas começaram a criar novas aldeias próximas da localidade, mas fora daquela localidade. E começaram a se distribuir, redistribuir, de acordo com o tamanho da população, que foi crescendo cada vez mais, né? Então, a configuração da aldeia original se desfez, exceto por algumas menções fixas que ficam lá, que são prédios institucionais dos Coupen, né? Tipo coisa da FUNAI, garagem, posto de saúde, essas coisas institucionais, né? Mas a vida da aldeia propriamente dita seguiu adiante, né? Ela transita a vida da aldeia. E ela pode transitar junta, inteira, a aldeia toda, de um lado para outro, ou ela pode transitar esfacelada em pequenos pedaços que vão, então, semeando novas grandes aldeias, que depois também vão, né, se transformando e assim por diante. Então, a impermanência no modo de vida dos povos da natureza é um traço característico que contrasta radicalmente com a permanência, que é esse nosso traço característico do Coupen. Então, a gente está vendo que os grandes problemas ambientais saem também das grandes cidades que nunca se desfazem, né? Então, poluição de rios, poluição de coisas, produção industrial, tudo aquilo vai se assentando nesses grandes centros urbanos que nunca têm a oportunidade de morrer, né? Porque a sociedade industrial não deixa os grandes centros urbanos simplesmente morrerem quando chega a hora deles se desfazerem. Aí o que acontece? O nosso modo Coupen de existir no mundo não respeita a dinamicidade da vida, das formas de vida, né? Porque eu parto do entendimento de que toda forma de vida migra, quer dizer, viaja de um lugar para o outro o tempo inteiro, né? E aí nós temos um modelo de economia que impõe essa característica